assumiu. De novo, ontem muito importante, né? Se apresentando para jogar, muito dinâmico, imponente e dominante na marcação, acelera o passe. Você vê que às vezes o Pulgar recebe a bola, ele não domina e pensa o que ele vai fazer. Ele já dá o tapa para ganhar tempo. Isso é algo que os outros jogadores também precisam assimilar. Eu acho que um problema ontem do Flamengo, e aí tem a ver com a parte física, tem a ver com a característica do elenco, foi lentidão quando tinha posse de bola. Aí você está enfrentando um adversário que está fechadinho e organizado, mais forte por dentro no primeiro tempo, né? O Pedro muito isolado ali, né? No estilo Sampaoli. Acho que vai ser um jogador que vai ter certa dificuldade de adaptação pela forma que o Sampaoli enxerga de futebol, mas acho que já dá para ver um norte. Dá para ver uma identidade. E talvez essa identidade, né, Roberto, um pouco diferente, no sentido que as últimas grandes conquistas do Flamengo passaram sempre ali pelos pés do Arrascaeta, do Gabigol, do Everton Ribeiro, e claro que esses jogadores vão continuar sendo muito importantes para o Flamengo. Mas nesses jogos de invencibilidade e do trabalho do Sampaoli, a gente tem destacado o Pulgar, o Ayrton, o Gerson, então são figuras diferentes que também pegam esse protagonismo, Roberto. Verdade, Bruno. O Flamengo vem evoluindo, esse Flamengo de Sampaoli. Ele mesmo fala que ainda é um processo, mas claro que esse resultado, essa vitória, permite também que eles trabalhem com mais tranquilidade. Vocês falaram aí justamente do Pulgar, que é mérito até do Sampaoli. Teve poucos minutos, até se a gente for lembrar aí os últimos jogos antes do Sampaoli chegar, e com ele ganha esse espaço. O próprio Gerson não vinha bem, mas também era um jogador que já tinha trabalhado com o Sampaoli anteriormente e vem correspondendo. Esses outros aí, a Arrascaeta, Everton Ribeiro, como vocês lembraram, o Everton Ribeiro ainda com aquela sinovite no joelho. Ontem mesmo ele falou que ainda não está 100%, então se poupando um pouco. Então o Sampaoli foi com esse meio-campo mais cadenciado com esses jogadores, mas aí tem esses atletas da base que também estão fazendo a diferença. São peças aí também pedindo passagem nesse trabalho do técnico Sampaoli. O próprio Wesley, que ganhou essa chance ali, o Mateuzinho machucado, o Varela até à disposição, mas mesmo assim o Wesley ali dando conta do recado, apareceu, fez o gol, Vitor Hugo também. Então estão colocando aquela pulguinha também atrás da orelha do Sampaoli. É um trabalho, é um processo, mas o torcedor já vê um pouco dessa evolução. Claro, quer mais? Claro, o torcedor do Flamengo quer mais, mas já são 9 jogos de invencibilidade, então tem aí essa expectativa positiva. Domingo tem o Grêmio, depois tem aquele tempo, né, de treino para descansar um pouquinho. Com o Sampaoli não dá para descansar muito não, mas vem data FIFA, mas é um período também que o Sampaoli vai poder implementar melhor todas as ideias. Bruno. 10 dias de intervalo, né? Dá para recuperar muita gente e trabalhar, que é algo que o Sampaoli também precisa, como os outros técnicos, Breyle. É um intervalo providencial para o Flamengo, mais pelo aspecto físico do que técnico. Em termos de time, o Sampaoli já encaminhou uma ideia. Você acha que ele já encontrou o time? Já. Assim, a formação? Ou ele vai mexer muito nessa formação? Porque ele gosta também, né? Não, ele gosta e até ele aborda jogo a jogo. Isso. Mas ainda assim a gente já parte de uma estrutura em que a gente imagina o Flamengo até em alguns momentos com bola, mantendo essa linha de 3. Ontem foi o Thiago Maia que se desloca para fazer a saída. E é algo interessante de observar a regularidade de alguns jogadores com o Sampaoli. O Pulgar muito bem, o Gerson agora fisicamente parece estar mais inteiro, está entregando com constância, algo que se cobrava dele. O Gabigol vem melhorando, já vejo um Gabigol mais confiante antes da lesão. Então é algo que a gente já imagina esse Flamengo com uma cara, com esses 2 volantes. Eu vejo a possibilidade, sim, de Everton Ribeiro, caso se recupere 100% do problema no joelho, voltar ao time titular. É um time interessante com ele se aproximando e fazendo essa movimentação quando tem o Gabigol ali na frente. Funciona melhor com ele, porque o Gabigol se desloca mais que o Pedro. Então a gente já vê uma estrutura base, mas eu falo que ainda está distante do ideal, porque quando se afunilar, quando chegar mata-mata de Libertadores, Flamengo confirmando a vaga, esse estágio da temporada no segundo semestre, o sarrafo sobe e o Flamengo não pode se dar ao luxo de jogar com a intensidade que teve em alguns jogos. Contra o Cruzeiro no segundo tempo, por exemplo. Muito abaixo. Contra o Nublense. Contra o Nublense. Ontem, contra o Racing, oscilou e termina só com 6 finalizações. 6 finalizações para o nível do Flamengo é pouco. Então, por isso, a gente cobra não é nenhuma evolução, mas essa estabilidade no alto rendimento. E eu acredito que hoje ainda é um Flamengo preso pelo aspecto físico, muito menos pelo aspecto tático e técnico. Porque ele tem jogado com 2 zagueiros, me parece que ele definiu isso. Sim. Não sei se ele vai mudar, né?
Aí com 3 jogadores no meio de campo. Thiago Maia, ontem o Gerson e o Pulgar. Boa. Aí tem 2 meias, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Tem um atacante que é o Pedro. Sim. E os 2 laterais que... Ayrton Lucas e o Wesley, né? Que avançam. Esse o time? Eu acho que a estrutura é essa. Ele pode modificar uma peça ou outra, né? Ontem entrou muito bem de novo o Matheus França, porque o Matheus França é um cara que rompe linha. Uhum. Ele faz uma jogada que ele dá o passe para o Pedro. Aliás, a única jogada que o Pedro de fato teve chance de marcar ele já faz o domínio, né, com a letra, já ganha na frente, porque ele tem essa explosão, essa velocidade e já dá o tapa pro Pedro. Contra o Vasco, passou por cima do Pulgar. Não, e ele é o cara que tem essa força física, né? E aí que é o ponto. Porque no segundo tempo, o Racing estava bem no jogo. O Racing ganhou confiança e começou a sair um pouquinho mais pro jogo. E aí o Flamengo fisicamente caiu e perdeu a capacidade de pressionar alto. E isso, para o estilo do Sampaoli, é inegociável, né? O Matheus França, ele é um cara que consegue pressionar um pouquinho a saída de bola adversária e tem a movimentação, tem essa velocidade. A gente já tem visto um Flamengo muito forte pelo lado do campo, né? Um dos laterais, né? Atacando a grande área, como o Wesley faz nesse gol. Ele abre o jogo pelo lado esquerdo, né, na aproximação ali do Gerson. Mas o Wesley tá aqui embaixo, dentro da área, mas o Ayrton tá lá em cima também. E o Ayrton é fundamental nessa jogada para gerar o espaço pro Gerson. Isso aí. Ele abre... Não é que um vai e outro fica. Exato. Não, tudo muito bem coordenado. Eles sobem, só que um atrai a marcação para abrir o espaço pro Gerson entrar ali como meia esquerda. Como ele fazia muito bem no Olympique de Marseille e tá fazendo muito bem agora no Flamengo. E o outro lateral ataca a área para tentar gerar... Até historicamente as equipes do Sampaoli, elas funcionam melhor com atacante em movimentação. O que o Gabigol entrega? Movimentação. O Pedro é um cara que ele tá ficando muito isolado ali. Acho que o Pedro tá mal também tecnicamente. Ele tá ficando muito isolado ali na frente. O time não consegue conectar o Pedro ali na frente. Próximo bloco do Sport Center, então, tem mais. Constante, alto nível. É o que a gente falou lá. Como ele se apresenta, transformou esse meio campo do Flamengo. Hoje ele é titular absoluto, tá jogando muito. E como essa sequência de vitórias são importante, primeiro pelos adversários, né? Libertadores contra o Racing, e o jogo com o Vasco, a goleada e a eliminação do Fluminense. Porque essa sequência, ela começa com aquele ambiente estranho no Flamengo, não é, Breiler? Sim. Tem grupo aqui, grupo ali, elenco tá rachado e tal. Se nessa sequência o Flamengo não desse uma resposta positiva, aquela história toda ganharia um contexto ainda maior. E aquele jogo com o Cruzeiro também, pelo segundo tempo que o Flamengo fez, uma certa apatia, deixou a impressão de, essa sequência aí vai ser bem mais complicada para o Flamengo, e passou, com sobras até, mesmo ponderando dificuldade, sim, até contra o Fluminense, dificuldade principalmente contra o Racing ontem. O importante nesse momento é ter sustentação de resultado para dar tranquilidade para o trabalho. Eu vejo um filme do ano passado. A virada de chave do Flamengo no ano passado foi em um jogo de Copa do Brasil. A virada de chave do Flamengo nessa temporada, de novo, confronto grande de Copa do Brasil, quando nós começamos a discutir, por conta da apuração dos nossos colegas, que eu acredito muito, problemas internos. Sim. E aí parece que o time se fechou. Mas esses problemas não deixam de existir também. Mas as vitórias amenizam. Amenizam. Tranquilizam o ambiente. A gente está falando de futebol Virou hoje. a página. A gente está falando de futebol, a gente está falando da evolução de um time. Roberta, a gente sabe que o Sampaoli, ele sempre, por onde passa, pede refuerzos, certo? E a gente sabe que o torcedor do Flamengo também gosta. Fica sempre imaginando em quem pode chegar. E a gente sabe que o Flamengo está no mercado. Quais são os nomes e como é que estão as negociações, Roberta? Sim, exatamente. O Sampaoli sempre pede, né, reforços. Inclusive tem um que já foi anunciado aí, que vai chegar, que é o Luiz Araújo, que é um desejo antigo, inclusive, do Sampaoli, desde o Olympique e também do Atlético Mineiro. Esse já está acertado com o Flamengo. Vale a gente lembrar também que o goleiro Rossi já tinha assinado um pré-contrato, mas aí antes do Sampaoli chegar. E agora o Flamengo aí segue em busca no mercado. Tem 2 nomes, inclusive o Marcos Braz falou recentemente no sorteio da Copa do Brasil sobre isso, sobre 2 nomes, e a gente traz aqui esses 2 nomes. Tem um que o cenário é mais favorável e o outro cenário está mais complicado. Vocês querem que eu comece com a notícia boa ou ruim? O que vocês querem que eu comece vamos primeiro? Ser positivo, o mais vai. favorável...
Não, sexta-feira. Então vamos para o cenário... né, exatamente. Então, o mais favorável nesse momento é o Alan, do Atlético Mineiro, que ele quer jogar no Flamengo, o Flamengo quer o jogador e o Atlético Mineiro também quer o dinheiro. Então, a situação está mais confortável para a chegada desse jogador que já trabalhou com o Sampaoli no Atlético Mineiro. Agora, eu já falei a notícia boa primeiro e vou trazer a notícia que ainda não é totalmente ruim, mas é um pouco ruim isso, porque, vamos lá, o Flamengo tem interesse no De La Cruz, quer esse jogador que é do River. Estava até tudo encaminhado para que ele, né, venha para o Flamengo, só que tem um ponto, né? O River Plate venceu o Fluminense na Conmebol Libertadores, está em segundo lugar agora no grupo com 7 pontos e tem chances de se classificar para as oitavas de final da Conmebol Libertadores. E aí, segundo o jornal argentino Olé, o jogador, então, não iria para o Flamengo caso se classifique para as oitavas de final da competição, justamente porque o River não quer, então, reforçar um adversário que pode ter pelo caminho na Conmebol Libertadores. Então essa é a notícia de momento, a gente precisa esperar a próxima rodada para ver o que vai acontecer, mas por isso que a situação ficou mais difícil. E o Sampaoli chega agora aqui também nesse Sport Center para falar sobre isso, sobre mercado, sobre reforços. Ele ontem falou sobre isso na entrevista coletiva e chega no Sport Center. Então o Arrascaeta, falando sobre o De La Cruz. Bom, são nomes importantes que a Roberta trouxe e é interessante o Sampaoli confirmando assim, olha, no meio do ano vai ter gente importante chegando. A gente está falando que ele encontrou um time, mas o time pode ser diferente no mês que vem. É natural, você já espera isso quando o Sampaoli chega, né? E eu acho que o Flamengo precisa de novas peças de fato na parte física, de ter o controle com a posse de bola, o futebol de protagonista, mas quando não tem a posse de bola, pressionar. Acho que o Luiz Araújo vai ser um cara que vai ajudar. O Flamengo está precisando de um jogador com a característica dele do X1, do enfrentamento com o defensor, do mano a mano. Ele tem habilidade, tem boa técnica. Até tem esse jogador, mas não tem dado resposta, que é o Cebolinha. Sim, e o Marinho também é um cara, né, que fica um pouco saindo, de lado, né? Tá saindo do Flamengo. Acho que não faz muito... Tem o Matheus Gonçalves. Com o Luiz Araújo, com o Cebolinha que tá lá, um jogador importante. Sim. Não precisa do Soteldo, como ele falou, né? E o Bruno Henrique. A gente até nem tem falado do Bruno Henrique. Eu acho que não vai ser mais esse jogador. Tá. Com essa característica que eu quero dizer. Mas você acha que precisa do Soteldo? Não vejo muito sentido. Até não é um bom momento do Soteldo com a camisa do Santos. Do De La Cruz eu acho que faria mais sentido, por ser mais jovem, 26 anos. É verdade que ele sofre também com muitas contusões, esse é um ponto de atenção, mas a Roberta trouxe pra gente que na Argentina a classificação do River deve dificultar o negócio. Aí, outra posição que muita gente não discute no Flamengo é a de volante. Tá encaixado agora com o Thiago Maia, Pulgar, deu certo, mas ainda assim eu vejo que a chegada do Alan... Para mim é crucial. Pois é, ajuda muito, não só a ter uma opção a mais, um setor que vem sendo problemático para o Flamengo desde a saída do João Gomes, mas para dar ao treinador um cara com uma característica que lembra muito do que o João Gomes fazia, que tem uma capacidade de marcação maior, uma intensidade na roubada de bola. É isso aí, pessoal. São esses reforços aí que pode estar pintando no Flamengo a partir do dia 3 de julho aí, com a chegada da janela de transferência ser lá aberta. De La Cruz pode estar pintando no Mengão, atualmente ele está no River Plate da Argentina, um jogador de 26 anos. Tem Alan também, é o volante que está no Atlético Mineiro, atualmente ele está com 25 anos e também tem essa suposta aí oferta que o Flamengo está buscando atrás do atacante venezuelano Soteldo, outro jogador que pode estar pintando no Flamengo. E aí, galera, o que vocês acham aí dessas possíveis negociações do Flamengo? Quero que vocês deixem nos comentários aí sobre seu feedback e sua análise também do jogo de ontem. Deixa aí uma nota aí de 1 a 10. Vou falar para vocês aqui, o próximo jogo do Flamengo será agora nesse domingo, dia 11/6, às 18h30 no estádio do Maracanã. Agora vai ser pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio aí. Clássico pegando o time de Renato Gaúcho, o ex-técnico do Mengão. E depois disso vamos ter uma parada aí. O Flamengo entrará em campo depois de 11 dias, no dia 22/6. Aí agora já fora de casa contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo joga nesse domingo. E depois tem uma parada aí que o Flamengo ficará 11 dias sem atuar.
O time principal ficará 11 dias aí sem atuar. Pedro foi convocado para a seleção brasileira, então estará fora aí, estará junto com a seleção brasileira. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe nossos vídeos aí com os seus amigos, galera.